Em terceiro lugar, Ayako do Osamu Tezuka. Esse é um quadrinho que eu não dava nada quando eu comprei. Comprei numa promoção zona aí. Também fiz leitura conjunta com o Marcel Ibaldo. Eu não dava nada. Apesar de ser Tezuka, Tezuka dizem que é o deus do mangá e tudo mais, e tudo que ele faz é bom. Nem tudo. Tem algumas coisas que não são tão legais, né? Afinal, não dá para ser unanimidade eternamente. Até o deus do mangá faz coisas que não são tão interessantes. Mas o Ayako, pela capa, foi lançado aí nessa edição pela Veneta, pela capa não dava nada. E a história parecia complexa demais para mim. Essa edição aí, acho que ela tem umas, sei lá, 700 páginas, é um bitolão assim, e dava preguiça de ler. Mas eu, né, na leitura conjunta com o Marcel, a gente foi ler. E, gente, eu fiquei embasbacado. Porque imagina tudo de errado que pode dar na vida de alguém. Esse alguém é a Ayako. Aqui a gente conhece a história de uma família antiga, né? Japão antigo. Não tão antigo, mas provavelmente aí década de 70, não sei, não lembro. E por algum motivo lá, que eu não me recordo agora, mas é explicado na história, a Ayako, ela nasce ali como uma pessoa dessa família e tal, uma descendente dessa família. Acho que eles queriam um menino, e aí veio a Ayako, e aí já ficaram meio assim, né? Tipo, queriam um herdeiro para a família e tal. E o pai, ele é um cara bastante errado na vida, né? Ele é bem babaca, assim. E aí eles. A Ayako, ela começa a querer conhecer o mundo, né, e tudo mais, e aí acaba irritando os pais. E eles prendem a Ayako num porão. E ela passa anos nesse porão. E. Ai, acontece tanta coisa errada, velho do céu. Ela é abusada por pessoas da família. Ela. Ai, eu não sei como explicar isso sem o YouTube derrubar. Pensa tudo de errado que se pode fazer com uma mulher. Essa Yako sofreu. E aí a gente vai acompanhando isso ao longo dos anos no quadrinho. O que vai acontecendo com ela, como que ela vai lidando com isso, o que acontece quando ela tenta fugir, o que acontece quando ela consegue fugir e ela vai para longe e aí ela volta e fica presa de novo. Nossa, é uma verdadeira novela, assim, mas novela não das 6, né, que é mais leve, novela das 9, aquelas pesadas, sabe? Ai, gente, é muito errado, mas é, se torna, vira uma espiral tão complexa, né? Tem personagem ali que ele vai pra guerra e ele é um espião e tudo mais. E essa família, todo mundo é errado. Enfim, eu não posso falar mais, senão vou dar spoiler, mas a Ayako aí em terceiro lugar é, nossa, absurdamente chocante, assim, sabe? Nossa, é muito errado, mas é muito bom. É uma leitura bem impressionante. Em segundo lugar, no meu top mangás japoneses, eu tentei colocar coisas que estavam no fim, né? Não coisas que eu não tenha lido tanto ainda, mas que eu já tenha lido uma boa quantidade e consiga recomendar. Então, em segundo lugar, chovendo molhado, né? Recomendar Takehiko Inoue é chovendo molhado, mas Real, ele me proporcionou alguns momentos dos mais reflexivos do ano. Parece um mangá de basquete comum pela capa, né? Mas o Takehiko Inoue, ele também é autor de Vagabond, também é autor de Slamdunk. E eu diria que o Real, ele é uma mistura dos dois, né? Não são samurais jogando basquete,
Mas a seriedade de Vagabond e a temática do Slamdunk, tá? Para quem não conhece esse mangá, para quem não teve a oportunidade de ir atrás ainda, ele foi lançado pela Panini em 15 volumes. Ele está em hiato, porque o autor pausou a produção. Ele produz a passos de tartaruga, mas a gente dá um desconto, porque a qualidade é sempre excelente. Então, o Rio, ele vai contar a história de algumas pessoas ali que têm a sua vida quebrada de alguma forma, tá? A gente tem o protagonista, esse da capa aí. Não vou me recordar de nomes, me perdoem mais uma vez. Enfim, eu leio tanta coisa que para lembrar de nomes assim é bem difícil. Mas a gente começa a história com 3 personagens. Depois aparecem mais. Esse protagonista da capa, ele é um cara que jogava basquete no colegial, ele gostava muito de basquete, gosta ainda, né, ao longo da série. E ele era bem malandrão, assim, bem, né, tipo, gangster e tal. E ele conhece uma garota, ele vai sair com a garota e ele dá uma carona de moto para ela. Ele sofre um acidente e a menina fica paraplégica. O cara sai ileso, mas a menina fica paraplégica. O segundo personagem da história, ele é um cara que não tem uma perna. Ele é cadeirante, porque ele sofreu um acidente de carro, acho que era de carro, e ele perdeu a perna, mas ele era atleta, né? Praticava atletismo, corrida, mas ele conheceu o basquete, ele se apaixonou por basquete e ele se torna um jogador de basquete de cadeira de rodas. Daí vem a temática do basquete. E o terceiro personagem, ele é um cara bastante arrogante que joga basquete na escola e ele sofre um outro acidente, ele acho que é atropelado, e ele fica paraplégico também. Então a gente tem todos esses personagens envolvendo aí com essa questão das pessoas serem cadeirantes, né? A pessoa perder a perna ou se tornar paraplégico e tal. E vai tratando a superação dessas pessoas em relação a essa situação, né? Porque às vezes a gente imagina que seja muito difícil, só que a gente não tem como saber, porque a gente não está na pele dessas pessoas, né? Saber o quão difícil é passar por uma situação dessas. E eu acho que o Rio, ele consegue te trazer muito próximo desse sentimento, porque tanto do sentimento de perder o movimento das pernas, que é algo tão natural, né? Ou perder uma perna, que é algo que você, né, tipo, nunca imaginou que pudesse acontecer, e aí você tem que aceitar essa realidade. Assim como a do protagonista, que é a culpa por ter causado isso em alguém. Então, a gente acompanha todos esses personagens envolvendo nesse universo de superação, né? O que você tem que fazer para superar uma situação dessa? Ou o que você tem que fazer para ajudar essas pessoas, né? Porque às vezes a gente fica com dó e tudo mais. Tem pessoas que não precisam da sua dó. Elas precisam que você reconheça elas como pessoas normais, sabe? E aí eu acho que esse mangá exemplifica muito bem isso. E se você não conhece o Real, eu acho que você, sei lá, pode até sair dessa live agora e comprar o mangá, porque vai ser bem proveitoso, tá? Mesmo se você não gosta de basquete, não importa. Esse mangá não é sobre basquete. Ele tem basquete de cadeira de rodas, mas ele não é sobre basquete. Ele é sobre superação. Ele é sobre a vida. Acho que isso é acima de tudo, né? Então, recomendação aí. Segundo lugar, Rio. Deixa eu ver o chat aqui. Ayako tem mais absurdos e chocantes e já é suficiente para deixar a história pesada. Você já leu Ayako, que bacana, então. Legal. Rio é uma grande série. Eu lembro quando eu li e fiquei boquiaberto. Acho que uns 10 capítulos seguidos. Eu estava lendo um volume por dia quando eu peguei para ler.
Então esse é o M dos quadrinhos. É só um gordo calvo comentando sobre o que gostou de ler. É basicamente isso. Mas, Ratal, fica na live aí, não sai não, hein? A temática do Will me lembra aquele episódio do Patrulha das Crianças, quando a Maya correndo Sim. de cadeira de rodas, fala, Sim. cara, eu não preciso que você tenha pena de mim, eu quero que você me trate como igual. Pois é. E você não leu ainda, né? Sai dessa live e vai ler. Fico surpreso que tem mangá com esporte paralímpico. Que no caso o basquete é cadeira de roda. Eles não tratam. Bom, tem uma pontada ali de Paralimpíada, né? Porque o jogador de basquete de cadeira de roda ele tem a intenção de ir para as Paralimpíadas, mas ele não é exatamente sobre isso, tá? É mais sobre a superação e sobre o sentimento de perda, sobre o sentimento de se reconhecer como uma pessoa, né, normal, não como algo de pena. Acho que é interessante a leitura. Quando se perde a perna é como se sua perna fosse fantasma, só que parte do corpo. Então, esse personagem que não tem a perna, ele fala muito sobre isso, sabe? Que ele sente a perna mesmo lá não estando lá. Então acho que é bem interessante a leitura. Fala, Matheus. Boa noite. Matheus do Mangateria. Real é bom demais. Muito bem. Então, partindo aqui para o primeiro lugar da minha categoria de mangás japoneses, antes de voltar para os BR, o melhor mangá que eu li, é difícil ser melhor que o Real, tá? Mas essa obra me pegou mais porque me traz sentimentos adolescentes, assim, sabe? E eu tô falando de Aono Flag. Essa foto não tá bonitinha como da estante, mas ok. Acho que dá para conhecer aí. Aono Flag é uma daquelas obras que você vai lembrar pro resto da vida. É uma daquelas obras que vai te trazer muita reflexão, que vai te trazer sorrisos, que vai te trazer risadas, que vai te deixar com o coração quentinho, né? Então, a Ono Flag foi lançada pela Panini também, né? O autor é o Kaito, eu não conhecia, mas aparentemente é um excelente autor, ou autora, né? Não sei se é homem ou mulher. A Ono Flag é completa em 8 volumes, e a gente vai conhecer inicialmente esse trio aí, que é o trio principal, mas depois tem mais personagens. Novamente eu não vou lembrar os nomes, tá? Mas eu não sei se eu consigo comentar sem dar o spoiler do volume 1. Eu acho que não tem problema, né? É difícil comentar. Tá. O protagonista de cabelo preto é o Taichi. A garota é a Futaba. E o cara é o Touma. E depois tem a Itachi também, que aparece depois. Mas, a Ono Flag ele vai trazer um ambiente escolar. Como é que eu vou comentar sem dar spoiler, gente? Cara, não dá pra comentar sem dar spoiler. Vocês me perdoam se eu dar spoiler? Porque isso faz parte do cerne da história. Eu acho que o ponto para você se interessar pelo resto da obra, que é o plot twist do volume 1, é exatamente o spoiler. Se eu não te contar, você vai achar que é só uma obra de escolar, né? Uma obra de estudante escolar japonês. E não é. Não é só isso. O Ono Flag ele traz uma temática um pouco mais aprofundada nos personagens e não tanto no ambiente escolar, né? A gente tem aí o Taichi e a Futaba. A Futaba, que é a garota, ela gosta do cara altão aí, né? Que é o Touma. E ela se torna amiga do Taichi
e pede para o Tite apresentar o Toma para ela, né? Só que o que acontece? A gente tem um triângulo amoroso aí que não aponta só para um lado, aponta para os dois lados em todas as situações. Como é que eu vou explicar isso, gente? Tá, eu tenho só 19 pessoas, quase não tem gente nessa live, quase ninguém vai assistir esse vídeo, eu vou dar spoiler e dane-se, me perdoe. Vocês vão se interessar depois que eu der o spoiler, tá? Esse é o primeiro lugar. A Onoflag, ele tem uma temática LGBT, tá? Ele traz aí um ambiente em que um dos personagens, ele é homossexual e está se descobrindo. Ele não sabe disso ainda, mas ele está se descobrindo. Eu não vou falar qual deles, mas um deles é. E aí a gente vai conhecer nesse âmbito escolar, dentro desse trio amoroso aí, né, que fica entre esses três, depois se expande, mas enfim. Como é descobrir que você tem sentimentos por alguém do mesmo sexo, tá? Eu acho que ele traz umas discussões bastante interessantes, bastante relevantes para os nossos dias atuais. Ainda mais quando a gente tem uma sociedade em que às vezes não aceita isso tão bem ainda, né? Então tem muita gente preconceituosa ainda. E acho que essas discussões elas têm que ser levantadas. E a Onoflag levanta, não só levanta, como corta muito bem, né? Referência ao vôlei aí. E eu acho que se você gosta de mangá escolar, você vai curtir. Se você não gosta desses mangás escolares padrões, você vai curtir, tá? E se você gosta de uma temática, uma discussão mais elaborada, um diálogo mais interessante, né? Porque o grande destaque desse mangá é o diálogo. Ele tem algumas conversas ali que você fica pensando, nossa, eu nunca vi esse tipo de conversa inteligente em um mangá escolar. Tá? A maioria é só por diversão, né? Relacionamentos. Aqui não, aqui tem muitas discussões sendo levantadas e eu acho que é muito interessante. Tá? Enfim, a Onoflag, recomendação, 8 volumes. Se vocês verem promoção aí, podem pegar, não vão se arrepender. O link tá na descrição também.